Fala pessoal, beleza? Vamos tratar hoje, tá? Sobre distância horizontal, tá? Vou colocar aqui topográfica para saber que ela é medida na superfície topográfica, tá? Ou na verdade, ao nível da superfície topográfica, tá? E a gente tem o seguinte: essa distância horizontal aqui topográfica, ou distância horizontal que você vai medir com a estação total, né? Você vai medir ela com a estação total. No método convencional aí, por exemplo, estação total, a estação total ela vai medir uma distância inclinada, ok? Essa distância inclinada ela é corrigida dos efeitos, tá? Atmosféricos, então ela tem é aplicada a ela uma correção atmosférica. Opa, para isso você tem que entrar atmosférica. Para isso você teria que entrar ou vai ter lá disponível, né, uma temperatura e pressão padrão, você entra com esses elementos e tem também, ela já corrige automaticamente, né, no cálculo da distância horizontal e da diferença de nível, de a correção da curvatura terrestre e refração, tá? Refração. O que acontece? Essa distância aqui, olha só, na maioria das vezes, você, né, na verdade, ou você utiliza para cálculo, né, na topografia convencional, digamos assim, no plano topográfico, que pode ser um plano topográfico convencional ou próprio plano topográfico local, tá? Então, no final das contas, você vai ter aqui uma distância horizontal, tá? Então, você tem uma distância horizontal que a estação fornece para você. Tá. Então, essa distância horizontal topográfica, por exemplo, né? Vou colocar aqui no plano distância 1 para 2, tá certo? Então, tem uma distância horizontal topográfica. Agora, olha só, quando a gente vai efetuar cálculos geodésicos, é comum a gente levar essa distância para a superfície do elipsoide. Ou, na topografia, né, em alguns casos, devido à aproximação do elipsoide com o quase geóide ou geóide, até mesmo a essa superfície, tá? Do nível médio do mar ou quase geóide, se for trabalhar com altitude normal, ou elipsoide, se for trabalhar com altitude elipsoidal, tá? Ou altitude ortométrica mesmo, se for trabalhar com geóide. Mas vou colocar aqui como sendo, no caso, olha só, a altitude, vou colocar aqui como sendo elipsoide. Vou colocar barra, olha só, geóide, barra, quase geóide, tá certo? Isso, olha só, lembrando que tem aqueles valores, né, de ondulação geoidal, de anomalia de altitude, enfim, mas é aproximado aqui para utilização na topografia. Quando for trabalhar com áreas maiores, tá? Eu tenho que levar em consideração essas diferenças entre as superfícies, tá certo? Questão da superfície, questão da diferença da superfície do elipsoide, do quase geóide ou geóide, por exemplo, tá? Por que eu falo? Porque se você utilizar o GPS, você vai determinar, né, essa altitude
geodésica, tá? Você tem altitude geodésica. Se for considerar aqui na altitude normal, por exemplo, você tem que ter um fator de conversão aqui da altitude elipsoidal para altitude normal, né? Ou a ondulação geoidal para conversão da altitude geodésica em altitude ortométrica, tá? Então, vou considerar aqui, olha só, tanto faz aqui, nesse caso, e depois eu tenho que fazer isso aqui, levar isso aqui para o plano de projeção UTM, no caso, tá? Plano UTM. Para fazer essa conversão aqui, olha só, distância horizontal topográfica para distância elipsoidal para distância plana, eu tenho que, para fazer isso daqui, eu tenho que considerar um fator de altitude, vou até escrever aqui, tá? Um fator de altitude. A estação total, que eu vou tomar como referência aqui para que eu obtive aqui algumas equações, é a estação da Topcon, tá? Série GTS 230W. E então tem esse fator de altitude e aqui eu tenho um fator de escala. No caso, fator de escala UTM, tá? Vou considerar aqui, ó, FA e aqui eu posso considerar aqui para facilitar, tá? Esse fator de altitude e aqui o fator de escala, tá? Para calcular esse fator de altitude, a fórmula apresentada no manual, tá? GTS 230, GTS da série, né? Série GTS 230W, tá? No manual tem essa equação, essa expressão aqui, que ele fala o seguinte, que é o R, que é o raio médio da Terra, dividido pelo raio médio da Terra, mais a altitude aqui. Essa altitude que ele considera, olha só, é a altitude onde a estação está colocada, tá? Esse aqui é o fator de altitude. Só que, vamos lá, algumas considerações. No manual da estação total, tá? Dessa série aqui, ela apresenta o raio da Terra, esse raio médio, como sendo 6.372.000 metros. A NBR 13131 de 2021, ela adota outro raio médio para a Terra. E em alguns locais você pode calcular um raio médio como sendo a raiz quadrada do que? Do raio de curvatura da seção meridiana multiplicado pelo raio de curvatura da seção primeira vertical. Tá certo? Qual altitude que você qual latitude que você considera aqui? Ou a latitude média ou a latitude do ponto. Vamos considerar aqui que seja o ponto inicial aqui, tá certo? O que você tem que fazer, ó? Você que tem esses equipamentos aí, né, estações totais, receptores de GNSS, você que presta serviço, você tem que fazer teste. Tá, tira um sábado, tira um domingo, né? E testa seu equipamento. Faz esse teste lá do que eu vou falar aqui para você e verifique, né, os resultados. E aí você vai criar o quê? Uma metodologia de trabalho sua, baseado aí na teoria. Você vai ter um básico aqui, que é para topografia. Depois você vai pegar fórmulas, equações mais rigorosas, mais robustas, entendeu? Aqui é aproximado para topografia mesmo,
tá? Você não, dificilmente você vai medir distância aí maiores que 2 quilômetros, enfim. E se for trabalhar com plano topográfico local também, tem que ficar atento à diferença de nível máxima, né? Em relação à altitude média do plano topográfico local, que não pode passar aí de 150, mais 150 metros e menos 150 metros. Aí você restringe um pouco também. Mas como que a gente calcula? Então, vou considerar aqui, olha só, depois em outro vídeo, esse raio aqui, tá? Fornecido por essa estação total, pelo manual dessa estação, para calcular esse fator de altitude. Que no caso, olha só, você lá na estação ele fala que é para a altitude do ponto onde eu coloco a estação total. Então tem esse fator de altitude aqui, ó. Depois eu tenho um fator de escala. Fator de escala, tá? Aí eu tive que pegar outra referência bibliográfica, ele não fala, não coloca uma expressão matemática aqui para obter esse fator de escala, que eu vou colocar aqui, ó, é o KUTM, tá certo? Mas aí eu vou colocar aqui um também, olha só, volto a falar, um modelo aproximado, tá? Um modelo aproximado, mas dá para fazer os testes. Tem modelos mais rigorosos. E um desses modelos aqui, olha só, esse K, que é o fator de escala, o TM, olha só, diz que você pode pegar um K médio, tá? Da linha, porque o K, olha só, o coeficiente de distorção linear, ou fator de escala, K, ele varia ponto a ponto, tá? Se eu pegar uma carta, mudando aqui a posição dele, esse K muda. Agora você fala o seguinte, então K desse ponto é diferente do K do ponto 2, K do ponto 1 é diferente do ponto K do ponto 2? Ele varia aqui nessa linha. Então, no caso de conversão de linha, né, transporte, digamos assim, de mudança de superfície de referência da altitude, da distância horizontal, digamos assim, eu tenho que considerar um K é, da linha, né, do segmento, da semi-reta, do alinhamento 1, 2, por exemplo, tá? Então, é comum utilizar o que, para fins práticos, um K médio, um E médio, desculpa assim. Então, o que que você vai fazer? Olha só, você vai pegar um K no meridiano central, multiplica o quê? 1 mais um E', tá? Médio, esse E' médio, tá certo? Ao quadrado, dividido por quê? 2 vezes R ao quadrado. Então, é uma expressão aproximada, tá? Você pode fazer esses cálculos, só. Depois, o que que acontece? Você pesquisar aí nos livros, tal, nas referências, tem essas expressões aqui maiores, tanto para obtenção do K por meio de coordenadas planas UTM. Se você tiver coordenadas geodésicas, você converte, tá certo? Aí faz a conversão né, de coordenadas geodésicas para UTM, para planos UTM. O que é esse E'? Olha só, esse E' aqui, gente, vamos supor que eu tenho aqui, ó, tem o meridiano central e tem o equador, tá certo? Esse ponto aqui, ó, vamos supor que o ponto 1, vou considerar aqui, ó, tá? Vou considerar tudo no mesmo quadrante aqui. Então, vamos supor que o ponto 1 esteja aqui, o ponto 2 esteja aqui, ó, tá? Essa é a distância plana. No plano, tá? Plano UTM. Esse E, olha só, eu tenho E' de 2 e o E' de 1. Esse E' é o E médio, ó, E' do ponto médio, tá certo? Você pode também calcular o K no ponto 1, o K no ponto 2, dividir por 2 e ter um K médio, tá certo? Então aqui em vez de ser E' M,
correspondente ao ponto médio seria E' do ponto 1. Aqui, E' do ponto 2. E lembrando o seguinte, que para cá, o E é igual ao quê? O E' mais 500 mil metros. E para cá, olha só, o E é o que? 500 mil metros menos o E'. Então, o que eu quero, olha só, é o E', tá certo? O E'. Não se esqueçam disso. Que é a distância do ponto até o meridiano central, tá? É como se fosse aqui um ΔE, do meridiano central até o ponto 2. Então, esse é o E'. Mais uma vez, o raio médio aqui, você pode adotar, tá? O raio médio, tá? Da Terra calculado para o ponto médio, já que eu estou usando o ponto médio aqui, ou adotar esse aqui para cálculo. O que que você vai fazer, meu amigo? Você vai, como você já tem as equações, você experimenta, você mede, faz um experimento aí no quintal de casa, na rua de casa, né? Verifique isso e pegue distâncias maiores também para poder fazer isso. Já que você tem os dados, você pode fazer os cálculos. Então, olha só, aqui eu tenho um elemento para converter distância horizontal topográfica para distância, né, ao nível do elipsoide, ou distância para ter essa distância elipsoidal, tá certo? Considerando aí. Normalmente, se eu fosse trabalhar com geodésia, essa passagem aqui eu tenho uma distância corda, a corda da geodésia, tá? Então, eu teria que passar da corda para a superfície curva. Então, teria um outro processo. Mas na topografia aqui, você pode usar essa aproximação, tá certo? Então, depois que eu tenha, né, para cá, olha só, da distância horizontal para a distância no elipsoide, eu uso só o fator de altitude, tá certo? Eu uso só o fator de altitude. E para levar a distância do elipsoide para a distância para o plano TM, eu tenho que considerar esse KTM aqui, ó, médio, tá certo? Então, olha só, eu posso também, então tem dois fatores, um fator de altitude, um fator de escala. Para fazer essa conversão, distância horizontal para distância plana UTM, ou distância plana UTM para distância topográfica, porque essa superfície aqui é uma superfície intermediária, e lembrando que para determinar as coordenadas UTM, eu tenho que ter coordenadas não referencial geodésico, e toda vez que você utilizar coordenadas planas UTM, você tem que colocar o sistema geodésico de referência, tá? O fuso e o hemisfério. E aí, eu posso calcular aqui um fator combinado. Esse fator combinado aqui, ele é chamado na estação de fator de quadrícula. Tá certo? Na estação, o manual em português vem dessa forma. E aí eu tenho o seguinte, fator combinado vai ser o fator de altitude vezes o fator de escala, tá? Que é a escala, é o KUTM, que é relacionado ao coeficiente de distorção linear, tá? Então, esse K0 aqui é o K no meridiano central, tá certo? Lembrando lá, na UTM 0,999, não é isso? Bom, tem um fator combinado. Agora, olha só. Vamos o que? Nas conversões. Cálculo da distância, ó. Então, cálculo da distância.
tá? A distância plana, distância P, UTM, ela vai ser igual, olha só, usando esse fator combinado, isso aqui tudo, para eu poder sair daqui e vir para cá, ó, direto. Vai ser o quê? Vai ser a distância horizontal topográfica, tá? Vezes o fator de quadrícula. Fator de quadrícula ou fator combinado. Vou colocar aqui, ó, combinado, tá? Na estação vai aparecer lá, ó, pelo menos nessa GTS 230W, tá? Nessa série aqui. Então, beleza, você mediu lá com a estação, eu levo, calculo em distância plana UTM. Então, o que você pode fazer? Se você tiver lá as coordenadas de 2 pontos no terreno e já tiver as coordenadas no plano UTM, você calcula a distância plana, mede a distância lá com a estação total, calcula, olha só, calcula isso aqui, ó, calcula na planilha eletrônica, calcula esse fator combinado e aplica na distância horizontal medida. E compare com a distância UTM, tá certo? Calcule isso. Aí você já tem levantamento topográfico pronto, tá? Que você já entregou para o cliente. Você tem esses dados. Você tem dados com estação. Talvez você tenha feito só com GNSS. Você pode me pegar pontos lá materializados, medir com estação e depois fazer essa comparação. Faça isso. Faça teste. Você é o profissional, né? Então, e se eu quisesse fazer o que? O contrário. Então, essa aqui, olha só. Lembrando, cálculo de distância no plano TM ou distância plana. Vou colocar, ó, distância no plano, tá? O TM. Beleza? Que é o plano de representação cartográfica. Então, se eu posso fazer o quê? O contrário aqui. E se eu tiver agora distância plana no plano TM e quiser a distância topográfica? Basta fazer o quê? Distância horizontal topográfica é igual distância plana UTM dividido pelo fator combinado. Fator combinado. Tá certo? Então, essa distância, olha só, é distância no terreno, né? É distância no terreno. Distância horizontal, tá? Distância no terreno. Ou superfície topográfica. Tá certo? Que é a distância horizontal aí, distância no plano convencional aí, da topografia, né? Que é o plano topográfico. E agora, né? A outra coisa que a gente pode fazer, é esse intermediário, né? Qual seria o intermediário? Deixa eu até pegar uma colinha aqui. Isso. Eu posso fazer o seguinte, ó. Passos, ó. Você pode ter aqui a distância no elipsoide seria igual ao que? A distância horizontal topográfica vezes o fator de altitude, tá? Então, repare o seguinte, o que eu fiz, ó? Eu tenho aqui, eu vou constar superfície topográfica, tá? O plano topográfico e vou levar para a superfície do elipsoide, tá? Elipsoide. Tá? Considerando o fator de altitude. Então, essa aqui é a distância elipsoidal, ao nível da superfície de referência.
se eu tivesse adotado aqui, se eu adotar aqui, ó, aqui, né? Repare que eu coloquei aqui como altitude em relação ao elipsoide, mas eu considerei que coincidente aqui, tá? Mas você pode mudar aqui, olha só. Se eu considerar a altitude em relação ao geóide, tá? Altitude ortométrica, reduz para a superfície o quê? Do geóide. Se eu utilizar a altitude normal, reduz para essa outra superfície, do quase geóide. Se eu utilizar a altitude elipsoidal, né, geodésica, eu reduzo para a superfície do nível do elipsoide, tá certo? Aí, aqui, ó, o que eu fiz aqui é o processo plano TM, tá? Plano TM. Eu tenho K. Então, que basta pegar a distância plana, o TM, vai ser o quê? A distância elipsoidal vezes o quê? K, o TM. K, o TM. Então, o que que acontece? Olha só, como isso aqui, olha só, eu multipliquei, ó, multipliquei, por isso que eu multipliquei tudo aqui, ó. Então, daqui para cá, olha, se eu substituir aqui, ó, distância plana, o TM, vai ser igual a quê? Qual que é a distância elipsoidal aqui, ó? Vai ser distância horizontal topográfica vezes fator de, eu substituir aqui, ó, de altitude vezes o K, o TM. E o que que é isso daqui? É o fator combinado. Tá certo? Então, olha só, e para voltar, né, pessoal? E para voltar, se eu, né, para fazer isso aqui, olha só, eu multipliquei, não é? Então, agora, para subir, daqui para cá, eu divido. Daqui para cá, eu divido. Então, se eu pegar uma distância no plano TM, eu divido pelo fator de escala para obter a distância elipsoidal. A distância ao nível do elipsoide. Dividido pelo fator de altitude, eu determino a distância no nível do plano topográfico, da superfície topográfica, tá? Vou colocar aqui superfície topográfica. Tá certo, pessoal? Era isso que eu queria falar para vocês. No próximo vídeo, eu coloco o valor numérico, tá? Se você não tiver entendido, deixa o seu questionamento aí nos comentários. Se você entendeu, diga nos comentários gratidão, porque é uma forma de me motivar. E eu fico muito motivado quando eu vejo as pessoas interessadas em aprender, tá? Porque eu tenho que estudar para aprender, para poder ensinar. E quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, tá certo? Um forte abraço para vocês, até mais e obrigado.